Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 12 movimentos de câmeras para deixar os seus filmes cinematográficos. Ideias para B-rolls de respeito, de responsa e ideias para inserts nos seus vídeos. E se você não tem um gimbal, não tem problema, tá? Dá para fazer muitos desses movimentos na mão, com a câmera na mão, mas você tem que entender que isso interfere na forma de linguagem. Câmera na mão é uma linguagem, o gimbal é outra linguagem. Mas, se você quer a minha opinião, invista num gimbal. É o melhor investimento que você vai poder fazer na sua carreira de filmmaker ou para as suas produções e para os seus vídeos. Vamos então para os movimentos de câmeras. O number one, Michael Bay. Eu vou começar com o que eu mais gosto. Nós podemos chamar esse movimento de Michael Bay em homenagem ao diretor de cinema Michael Bay, né? Ele tem esses movimentos grandiosos que eu acho mega interessante. A ideia aqui é fazer um movimento contrário do ator, ou do objeto, ou do que você está gravando. Quando você está indo para um lado, esse ator está indo para o outro. Então, você faz isso geralmente num contra-plongé, pega isso mais de baixo, que dá aquele ar grandioso, bem a la Michael Bay mesmo, e você vai fazendo esse movimento todo, é um meio paralaxe, meio chegando, fazendo paralaxe. Aí você tem essa junção e o resultado desse movimento. A ideia aqui é você usar uma lente grande angular. Na maioria dos movimentos a gente vai partir para as lentes grande angulares, mas você pode usar lentes de 24mm, 35mm, até 50mm em algum dos casos, dependendo também da sua distância. Vamos para o number 2. Number 2. Transição. O movimento para o vídeo, ele torna o vídeo mais realista. O princípio do cinema é a verossimilhança, né? Então, quanto mais verossímil a realidade, mais cinemático vai ficar o seu vídeo. Então, todo tipo de movimento vai trazer mais realismo para o seu vídeo, portanto, mais cinemático. A ideia aqui da transição é aproveitar os movimentos para fazer essa transição. Então, eu posso fazer tanto um movimento de twirl, de um giro, que é muito interessante para as fusões. Eu posso também fazer os movimentos de traveling, onde eu saio e entro atrás de algo, ou mesmo o movimento de traveling para outro movimento de traveling, fazendo essa função de fusão também. Agora nós vamos para o número 3, 4 e 5. Por quê? Dentro do traveling, nós já abarcamos aí 3 movimentos diferentes que são totalmente diferentes um do outro, apesar de ter esse nome de traveling, né? Eles podem ter outros nomes, mas vamos aqui no mais padrão. Nós temos 3 principais travelings, que seria o traveling in, a gente vai chegando no personagem, o traveling out, a gente vai saindo, e temos o traveling lateral, que é aquele traveling que a gente acompanha a pessoa lateralmente. A ideia do traveling in é ir chegando no personagem, independente da velocidade que vai ser feito isso, mas é a ideia de chegar, se aproximar, crescer, começar. Isso é o foco do traveling. Traz suspense, traz aproximação, proximidade. Com essas informações, você já sabe aonde você vai usar, em que cena, em que momento do seu vídeo você já planeja usar esse movimento. Pode ser feito, como eu disse, com a câmera na mão, como pode ser feito com o gimbal. A diferença vai ser da linguagem dos movimentos de cada um. A câmera na mão vai ficar um pouco mais balançada, mais tremida, e a câmera no gimbal mais lisa. Então são linguagens totalmente diferentes, apesar de estarmos fazendo o mesmo traveling in. E aí o número 4, nós partimos aqui para o nosso traveling out. Out, saindo, afastando, totalmente o contrário do traveling in. É aquela que eu tô me afastando, saindo, tirando o suspense, revelando algumas coisas, em vez de estar cortando. Então é justamente o contrário. Então você, sabendo dessas sensações, já vai usar isso também no seu filme. Quero me aproximar, quero chegar, ou quero sair, me afastar, tirar a intimidade, revelar coisas. 5, nosso movimento de traveling lateral. Bom, vamos lá. O traveling lateral não tem nada a ver com o traveling in out, nem o oposto, nem semelhança. Ele é totalmente diferente porque ele já está numa perspectiva muito diferente, ele está de lado. E ele é muito usado para acompanhar. Então você pensa, acompanhar
de lado, é estar ao lado, é estar como se fosse um companheiro, como se estivesse junto com o personagem. Você está acompanhando, vivendo isso junto, não está nem na frente assistindo, nem atrás, você está ao lado. É muito interessante esse movimento, eu gosto bastante. Número 6, movimento de número 6, é o movimento de paralaxe. Esse movimento de paralaxe, ele é um movimento de meia-lua. É aquele movimento que você vai circulando, não necessariamente um 360, mas você dá uma circulada. Esse eu gosto muito desse movimento. Por quê? Porque você pode usar ele em qualquer cena, em qualquer momento, não tem um momento certo, um momento errado. Esse momento é bom para usar um traveling in, esse momento é bom para usar um traveling out. E esse paralaxe você pode usar em qualquer momento, junto com qualquer outro movimento. Ele é como se fosse um coringa. É um movimento que só o fato de você usá-lo já dá uma cara cinematográfica absurda, muito legal. Então, tá na dúvida? Eu não sei que movimento eu devo fazer? Mete um paralaxe que vai funcionar bem. Ele também pode ser usado junto com o hiperlapse para passar de tempo, né? Faz aquela curva, como se fosse a curva do Sol, Lua, né? Então ele também pode ser usado como essa passagem de tempo para mostrar um produto. Então ele é muito versátil, é muito interessante. E por ter esse movimento de curva, ele perde essa linearidade, né? Isso é legal, que isso quebra, isso vai revelando outros lados, outras perspectivas. É muito legal, eu adoro esse movimento. Número 7 é o movimento de mini grua. O movimento de grua, ele é muito usado em grandes produções. Então só o fato de você ter um movimento parecido com uma grua já torna a sua produção muito cinematográfica, suas cenas muito cinemáticas. Esse movimento pode ser dividido em duas, né? Aquele movimento que você está subindo, aquele movimento que você está descendo. Tem uma grande diferença, mas vamos nos ater ao movimento básico quando você está subindo, por exemplo. Você pode ter a cena de alguém entrando numa loja e quando você sobe, você revela o que está por trás, o que está naquela cena e tal, e crescendo para cima. Então pensa sempre nesse sentido, quando você sobe, você cresce, ao mesmo tempo que você também se afasta, né? Você pode também fazer chegando, mas a ideia dessa subida é o revelar, traz grandeza, como se o espectador fosse grande. De mini grua do inverso é como se eu me escondesse, é como se eu estivesse da cena revelada saindo para um outro ponto, né? Ou saindo para o movimento inferior. Então ele é muito menos usado, né? Ele pode ser usado de maneira mais curta para ter um movimento quase de pedestal, mas geralmente ele é usado para revelar quando sobe. Nesse caso do movimento da mini grua, é imprescindível que você esteja com uma lente grande angular, para que esse movimento tenha uma percepção de grandeza, uma percepção de distância que você não vai ter com uma 35, com uma 50mm. E como você não tem aquele braço, aquela distância, aquela amplitude de movimento da grua, você precisa compensar isso na lente. É muito mais fácil você revelar grandes espaços com uma grande angular, com pouca distância, do que fazer isso com uma lente mais fechada, com uma 35 ou uma 50mm. Você não tem aquele braço enorme da grua para fazer essa função. Vamos então para o número 8, tá? Reflexo em poça d'água. É uma pan com reflexo em poça d'água. Quantas vezes você não chegou numa locação e falou, fudeu, né? É tudo muito ruim, muito feio, muito caído, né? Claro, se a locação for esse objetivo, de algo mais trash, mas geralmente você chega num lugar e fala, cara, não tem o que eu posso mostrar aqui, tá muito zoado. E aí, eu quero que você lembre-se que nunca está perdido, né? Se não tiver água, você molha ali, cria uma poça d'água e com o reflexo você pode tornar tudo mais bonito, mais poético. Número 9, revelando com a câmera saindo, com o movimento de traveling out. Você percebeu que em todos os movimentos que eu tenho dito agora, muitos são de revelação, né? Os movimentos, sim, eles revelam muitas coisas, além de trazer esse realismo. Esse movimento é interessante porque ele vai trazer surpresa, e a surpresa prende a atenção. Quando o espectador estiver assistindo, vai ver só aquela câmera saindo, então ele vai ver aquele traveling out. De repente, aparece alguém na cena e você continua fazendo. Então você revelou e ainda apareceu alguém, e a partir daí você pode dar uma volta, né, dar uma complementada nesse movimento e continuar o acompanhamento da pessoa ou esse tipo de coisa. Mas essa revelação
é muito interessante quando a pessoa entra, traz essa surpresa. Então você pode fazer isso de diversas formas, revelando, saindo, mostrando algo, de repente revela e mostra outra coisa. Movimento de número 10. Thrill. Aqui a gente observa um movimento que foi popularizado pela tecnologia. Muitas coisas do cinema, muitas coisas de várias áreas são impulsionadas pelas possibilidades tecnológicas que são criadas. Esse movimento ficou muito famoso, muito usado por a função de rotação dos gimbals, Então é algo que dá para você fazer na mão, não tanto quanto o gimbal, mas começou a ser mais usado com a popularização dos gimbals. Então foi a tecnologia impulsionando os movimentos, impulsionando a linguagem. Esse movimento funciona muito bem, saindo de um ponto, passando por outros, fazendo a revelação, com movimentos mais curtos, que pode ser feito com as mãos mesmo. Você pega a câmera fazendo com as mãos, mais curto, ou você pode fazer ele mais longo e mais profundo com o próprio gimbal, Mas é um movimento que funciona muito bem. Vamos então para o número 11, transição in out. Nós já falamos sobre transição, mas essa transição é diferente. Essa transição é muito interessante pela troca de sentidos, Quando a pessoa acha que você está indo, você está voltando e você não foi, e você não acabou no fundo e alguma coisa nesse sentido. Você confunde a pessoa. O espectador tem que pensar para entender a cena e isso prende a atenção das pessoas. Ele é feito com o movimento de seguir, que você está chegando no traveling in, fecha a câmera e quando você sai no traveling out está em outro lugar, está em outra situação. É uma transição por essa troca de sentidos, a atenção dá uma bugada e a pessoa tem que prestar atenção para entender o que está rolando, prende atenção no seu filme e torna isso muito mais cinematográfico. E agora nós vamos para o último movimento, não menos importante, o movimento de número 12, que é o seguir, que pode ser chamado de dolly, mas a ideia é de você fazer esse traveling seguindo a pessoa. Esse movimento, apesar de muito simples, falar só estou seguindo a pessoa, ele é muito poderoso. Ele prende a atenção das pessoas de uma forma que você não faz ideia do poder que isso tem. Ele é amplamente usado em séries, em diálogos longos, em corredores, porque muitas vezes esses diálogos podem ficar maçantes e só o fato de incluir esse movimento já torna isso muito mais interessante. Então observa nas séries que você assiste esses movimentos de diálogos. Um detalhe, tá? Aqui você pode escolher a linguagem, se você vai seguir com a câmera na mão, se você vai seguir com gimbal, são linguagens completamente diferentes apesar da mesma ideia, Se você quer chamar a atenção para algum tipo de movimento, câmera na mão, se você quer que não chame a atenção para isso, que o diálogo seja o motivo, aí é mais interessante que você use o gimbal, porque aí você não vai chamar a atenção para o movimento da câmera. Uma curiosidade para vocês sabiam que o primeiro movimento feito dessa forma foi no filme Rock com o Steadicam? A partir de lá começou a nascer esses instrumentos, esse Steadicam, acho que foi em 79, e foram feitas várias cenas dele seguindo o Rock lá correndo. A partir daí isso virou uma febre, então você vê que ele é antigo e ele é usado até hoje pela força e pelo poder que esse movimento tem. Vai deixar os seus takes, os seus B-rolls muito cinemáticos. E agora eu vi que você está interessado em aprender, que você está interessado em deixar os seus filmes mais cinemáticos, mais cinematográficos. Temos o guia definitivo do filmmaker. Definitivo porque é o último que você vai ver, você não vai precisar de mais nada. Aqui você vai aprender tudo que você precisa para ser um filmmaker profissional, reconhecido e desejado pelo mercado. Clica no link que está aqui na descrição e vem fazer parte da nossa turma dos filmmakers mais desejados do mercado. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre como se gravar. Isso é uma questão para muita gente, seja para você que quer ter um canal no YouTube, seja para você que quer só gravar os seus vídeos para você, para sua empresa, e muita gente sente dificuldade. Então nesse próximo vídeo eu vou mostrar para vocês formas técnicas para vocês fazerem isso de forma cinematográfica. Então aguardo você no próximo vídeo. Um beijo!